Olá, bem-vindos todos e todas a mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa. Hoje eu, Maura, estarei com o professor Marcos conduzindo aqui a nossa conversa com a Tatiane Consentino. E para iniciar, eu vou fazer então uma audiodescrição, tá? Então eu sou uma mulher negra de cabelos curtos, alisados, estou com uma blusa preta, um decote em V e um colar bem brilhante. Marcos? Obrigado, Mauro. Obrigado, Tati, por estar aqui com a gente. Eu sou Marcos, um homem negro de pele mais clara, estou com cabelo curto, mais para grisalho, uma camisa vermelha com umas listras brancas. Tati, por favor. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher negra de pele clara, parda. Tenho cabelo curto, encaracolado e estou vestindo uma blusa branca de gola alta. Ok. Eu acredito que a gente já possa falar um pouquinho de quem é a Tatiane Consentino, que aceitou aí imediatamente o nosso convite para falar de um tema super importante. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho dela, né? A trajetória da Tatiane Consentino. Tatiane é educadora e pesquisadora com uma trajetória acadêmica e profissional focada em educação e relações étnico-raciais. Possui doutorado em educação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Atualmente é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. Tatiane também é líder do grupo de pesquisa CNPq, Educação e Relações Étnico-Raciais, e já coordenou projetos internacionais, como o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, financiado pela CAPES. Sua atuação acadêmica abrange temas como políticas educacionais, relações raciais, diversidade, diferença, educação infantil, currículo e formação de professores. Então, vocês estão vendo que hoje a conversa vai ser muito bacana e vai atingir aí dos objetivos que nós temos aqui dentro do nosso podcast, que é trazer essas questões que estão relacionadas e que são necessárias de discussão dentro das unidades escolares da Rede Municipal de Educação. Vamos conversar um pouquinho com ela, né, Marcos? Você quer começar fazendo a primeira pergunta? Então, na verdade, de tudo isso, né, do seu currículo todo, uma parte dele também é da educação infantil. A gente vai conversar um pouco hoje também da educação infantil, mas de como que está a questão do ensino, pensado o ensino antirracista nas escolas, como é que está isso? Então a gente vai um pouco por esse caminho. E eu queria primeiro começar, né, a Maura falava ali da educação infantil. Será que na educação infantil é muito cedo para começar a falar de racismo? Não é? Como é que tá isso? O que você acha? Como é que tá isso nos estudos hoje? Tá, vamos lá, vamos começar. Acho que eu vou começar pela tua primeira questão, né, sobre qual é o contexto, em que contexto nós estamos. Então, a gente acabou de completar 20 anos de um processo de implementação, a gente acabou de terminar 2 décadas, né, de aprovação da Lei 10.639 e 11.645, que são 2 leis que modificam a LDB, então é a nossa LDB, e essas 2 legislações, elas colocam a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas. Então a gente tem um campo normativo no Brasil bastante avançado. Ele é semelhante, por exemplo, a alguns outros países, mas a gente pode considerar que a gente tem um campo normativo bastante avançado em relação à LDB e as diretrizes, o Plano Nacional, todos os documentos normativos nacionais que indicam caminhos para essa implementação. Nesses 20 anos, o que a gente observou? A gente observou que há um processo de implementação ocorrendo, mas ele é muito desigual, né? Ele é muito desigual no nosso território, que é um desafio, o nosso território, as especificidades do nosso território, das nossas diferentes regiões.
e ele é muito desigual do ponto de vista do investimento público, daquilo que está previsto na legislação, que é a obrigatoriedade das secretarias de educação de elaborarem, de acompanharem o processo de implementação. Então, recentemente foi feita uma pesquisa por um conjunto de organizações, e o que se verificou é que um percentual muito baixo, 14% dos municípios, explicitam uma política de implementação. O que significa isso, né? Com recurso financeiro destinado a essa implementação, com um processo de acompanhamento, avaliação das políticas em relação a esse tema. Então, o nosso desafio agora é sair dessa perspectiva desigual de implementação e ter um processo mais nacional e semelhante, né? Um processo que tenha diretrizes de fato compartilhadas. O outro desafio é aquilo que as pesquisas já indicavam, que é esse tema deixar de ser abordado apenas por professores que se autodeclaram negros. Esse tema é um tema para todas as pessoas, né? A gente está falando de um processo de reeducação das relações étnico-raciais, que significa que nós todos precisamos nos reeducar, né? Independente dos nossos pertencimentos, essa é uma proposta para a educação nacional brasileira. Um outro desafio é a gente construir uma mudança epistemológica, porque o que acontece, em muitos casos, o processo de implementação desse tema, ele ocorre de uma forma pontual, em datas comemorativas, ou ele é muito descontinuado, né? E o que a legislação, todo o desafio é, de fato, a gente ter uma mudança epistemológica, ou seja, a gente diversificar as nossas referências, as matrizes de pensamento. Não significa, as diretrizes têm um trecho, né? Não se trata de mudar um foco eurocêntrico para um foco afrocêntrico, mas de fato contemplar as diferentes perspectivas, né? E pensar, isso sim é uma educação crítica, uma educação que possibilita esse contato com as diferentes perspectivas. Então, em termos de desafios, né, do que a gente construiu até o momento, eu acho que esses são alguns pontos que eu poderia destacar. Em relação à educação infantil, essa é uma pergunta bem importante. É uma pergunta que, embora ela já tenha sido de alguma forma respondida do ponto de vista da pesquisa acadêmica, mas ela é uma pergunta que perdura, né? Porque as crianças pequenas, faz sentido falar, as crianças vão entender. E sim, né? Primeiro, é muito importante que esse tema comece a ser trabalhado na educação infantil, é muito importante que esse tema comece a ser trabalhado nos berçários, né? Então, é a escolha das histórias, da contação de histórias, é a nossa relação com a família, né? Uma educação infantil, na perspectiva da educação das relações étnico-raciais, o pressuposto dela também é o contato, é a forma como a gente compreende a infância, os bebês, a relação que a gente estabelece com as crianças, né? Então, a educação das relações étnico-raciais não é algo que está descolado da forma como nós nos relacionamos, da forma como nós compreendemos o desenvolvimento infantil, que as crianças, elas não são né? Não reduzir a criança a um desenvolvimento etapista, mas pensar a criança do ponto de vista da sua produção cultural, da sua vinculação ao território, das experiências que essa criança tem quando ela chega na unidade escolar, né? Então, eu acho que a gente precisa também ter essa perspectiva de integração da educação das relações étnico-raciais à educação, aquilo que a gente defende como proposta educacional. E por que a educação infantil é muito importante? É o momento em que as crianças começam a ter contatos, é o momento das iniciações, né? Então, é o momento em que a criança começa a construir suas hipóteses sobre o mundo, sobre as relações, ela começa a perceber as diferenças, e essas diferenças ainda não são hierárquicas, elas são apenas diferenças. Então, é um momento muito importante para a intervenção, para que essa diferença possa ser compreendida
entendida nessa perspectiva da diferença e não das hierarquias, né? Embora, por exemplo, as crianças construam... Tem uma professora do Rio de Janeiro, ela escreveu um relato de uma criança que perguntou para ela por que todos os homens negros que ela conhecia morriam no Rio de Janeiro. E ela conta como é que ela construiu respostas, né, para essa pergunta, para essa criança, mas também para as outras crianças. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado também com essa perspectiva assim, não, nós somos todos iguais, nós temos, a diversidade é linda. Quando as crianças sabem e vivenciam experiências que demonstram que não existe essa igualdade na prática, né? E que a convivência é um desafio, a convivência na diferença é um desafio, a diferença não significa que estamos todos numa situação de igualdade, e as crianças percebem e produzem perguntas sobre isso. Então a gente tem duas opções, ou a gente enfrenta e constrói as respostas que precisam ser construídas, ou a gente continua afirmando uma igualdade que não se sustenta na prática. Porque a criança sai dali e ela sabe que ela não vai ser tratada como a outra criança. Ou, enfim, então esse é um exemplo, né, de uma pergunta de uma criança. E um outro exemplo também da pesquisa, né, é uma criança que pergunta por que todas as pessoas negras que ela conhece pedem dinheiro no Farol, por exemplo, né? Então esse é um outro fator que a gente precisa enfrentar. A gente tem que enfrentar essa questão do ponto de vista do currículo, da nossa proposta educacional, mas a gente tem um desafio também que está ligado à nossa desigualdade, que é uma desigualdade socioeconômica, mas ela tem uma especificidade em relação à desigualdade racial. Então, as crianças convivem, por exemplo, a política de ação afirmativa nos concursos públicos, elas visam também propiciar esse encontro epistemológico, mas também você precisa ter professores e professoras negros e negras. Exatamente. As crianças não podem estar num espaço educativo que seja predominantemente branco. Ou se ela está, a gente precisa saber que isso tem consequências para a percepção das crianças e para a experiência que elas vão construir. E foi bom você até tocar nesse assunto, porque o que acontece... a gente viveu isso enquanto professor, né? Na sala de aula, enquanto diretor. E a gente, às vezes, percebe uma coisa, um fato. Qual? Quando você tem um diretor, alguém da gestão, alguém da equipe gestora que é negro, as preocupações sempre estão voltadas, ou quase sempre estão voltadas, para as discussões étnico-raciais com o seu grupo de escola, com o grupo docente, né? E até em reunião com pais, etc. e tal. A própria criança, quando ela tem um professor negro, ela começa a se ver naquele professor, né? Então, aquele professor passa a ser um exemplo, uma referência. E aí você, antes disso, já no início da sua conversa, você falou, né? Que, na verdade, isso tem que ser uma preocupação de todas as pessoas. Infelizmente, isso não tem ocorrido do jeito que deveria ocorrer, né? E aí, o que a gente faz? Por exemplo, você tem numa escola em que você vai enfrentar todos esses momentos, essas perguntas das crianças. São perguntas, às vezes, muito, né? Que você é chocada, você não sabe o que fazer, reagir. Qual o procedimento? O que a gente pode fazer? A formação dos professores pode ajudar? A formação com relação às questões étnico-raciais pode ajudar? Tendo em vista em que a gente sabe que a maioria na própria universidade não é negra, fato, né? Na minha época eu era o quê? Éramos em 3, numa sala de 100 pessoas, 3. Hoje talvez a diferença também não seja tão enorme assim, que a gente talvez tenha aumentado por conta aí dessas políticas, né? Mas o que a escola faz? Qual o melhor caminho? Só essa formação ou existe algo que possa ser feito para além da formação, né? Que a gente sabe, tem muita gente que tem formação, mas nem sempre a formação ela se transforma em prática. Existe um caminho melhor para a equipe gestora conduzir essas questões dentro da unidade, seja ela no berçário, como você falou, até o ensino médio? Tá, essa pergunta é bem... Todas as perguntas são importantes, né? Mas acho que tem uma questão para esse momento que a gente está vivendo.
Quando a lei foi aprovada, quando as primeiras políticas foram desenvolvidas, as políticas focalizaram muito os professores. Então, todos os cursos de formação, eles eram muito voltados para os professores. E ok, tem que ser isso mesmo, era uma meta da política. Só que poucos cursos focalizaram, por exemplo, gestores e coordenadores pedagógicos, as pessoas que fazem a formação dos professores, e hoje tem uma atenção para esse fato, de que a implementação desse tema, de uma forma mais orgânica e permanente, depende bastante da gestão, da percepção da gestão sobre a importância do acompanhamento, por exemplo, da implementação do tema, de pensar, por exemplo, recursos para essa implementação dentro daquilo que é possível na unidade, mas também reivindicar que as secretarias, por exemplo, disponibilizem materiais para esse tema, acompanhem o processo de implementação. Então, hoje a gente tem, digamos, do ponto de vista acadêmico e político, uma percepção que é preciso investir bastante na gestão escolar. Então, a formação continuada é um caminho e ela precisa ser permanente, porque o tema também, ele não está estagnado. A gente tem muitas pesquisas sendo feitas, a gente tem coisas novas e a gente precisa garantir a formação continuada. A formação inicial, a gente tem um processo de mudança em curso, que é a obrigatoriedade dessa temática nos cursos de formação do ensino superior. Então, por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal de São Carlos e lá eu sou a professora dessa disciplina, que é uma disciplina obrigatória. No curso de pedagogia. Pedagogia e Química. E nós não tínhamos, então, em outros lugares também, porque isso quase sempre parece que fica centrado na história, na geografia. Isso. O desafio é justamente esse. É romper. Na verdade, a gente tem um campo normativo que orienta que todos os cursos precisam ter esse tema como obrigatório, assim como direitos humanos, né? Mas a gente está em processo de implementação. As licenciaturas. Todos os cursos. Inclusive os bacharelados. Exatamente. Tá, Imaginem a importância desse curso, dessa temática no curso de medicina, no curso de psicologia. Com certeza, né? com certeza. Assim, a gente passou por décadas em que a saúde mental não pensava os efeitos do racismo na saúde mental. Ou nem sequer reconhecia o racismo como um fator produtor de adoecimento mental. Então, vejam, isso é bem... Embora a gente sempre tenha tido produções a esse respeito, né, a gente sempre teve uma produção que ficou de alguma forma marginalizada, porque ela foi produzida muito a partir dos movimentos sociais, de pessoas que não estavam no espaço acadêmico, mas hoje ela está sendo, de alguma forma, trazida, resgatada, estudada, até porque o que... você contou da tua experiência. Hoje eu tenho 50% dos meus alunos são negros. Eu ia perguntar isso, como é que estão essas... Embora a implementação da ação afirmativa no ensino superior seja também um desafio permanente, porque ela está articulada aos desafios do ensino médio, ela se implementa de uma forma diferenciada nos cursos de alta concorrência, então tem todos esses fatores para a gente analisar. Mas hoje a gente eu, por exemplo, tenho essa experiência de ter uma sala totalmente diversa, com alunos pretos, pardos, indígenas e alunos brancos, alunos oriundos de escola pública e alunos oriundos de escola privada. Então, isso é muito interessante. É muito bom. E essa diversidade questiona o currículo do ensino superior, né? Questiona e provoca ampliação de referenciais. Esses novos atores aí, né? Porque as cotas, então, olha a importância faz uma mudança significativa. Fundamental, né? Para você ter várias visões ali. Porque é muito complicado mesmo, né? Como você falou da medicina. Quantos médicos negros a gente encontra? Eu, enquanto mulher negra, quando encontro um médico negro, uma médica negra, a gente ainda se impactua. A gente entrevistou a Lígia. A Lígia. Né? Que é uma ginecologista, tal, negra. E assim, porque não acontece, é raro, muito raro. Então, quando você tem o acesso através das cotas, isso é fundamental que isso continue, que isso aí cresça,
que tenham uma continuidade e que esses alunos do ensino médio, né, consigam de fato chegar, através dessas cotas, a essas universidades, né? E você traz um dado importante. Se essas questões, se você já tem a disciplina, sei lá, a matéria dentro do currículo que fale sobre essas questões em todos os cursos, isso é importantíssimo, né? Isso Humaniza. é uma normativa, ou seja, um incentivo do governo para que isso aconteça ou deveria estar em todos os cursos? Como Deveria. É uma lei federal que foi aprovada no governo Dilma. Uma lei federal. E ela tem um prazo de implementação que já foi vencido, assim. Então, as universidades, de alguma forma, estão atrasadas. Eu dou na universidade, isso nunca... Propositadamente, né? Universidade privada, isso, assim, nunca foi mencionado. Então você vai tensionar a próxima reunião. Digamos. Já conhece, Porque, assim, nunca. Nem citado. E ao contrário, ou seja, ter 50%. Eu tive, esse ano, assim, depois de bastante tempo, eu tive 2 alunas negras na mesma sala. O que foi, assim, pra gente, um choque. Porque não tinha, eram só brancos e brancos. Então, pra gente já foi um choque, assim, falou, nossa, que bom, né? De vez em quando aparece algum. E aí saber que na faculdade pública tá com 50%. Pública, eu acho que a pública, bom, né, tem. porque isso vai fazer uma mudança lá na frente, né? Você já tem feito, né? De vez em quando um médico negro, de vez em quando. Isso. Essas Começa possibilidades de que a gente tenha depois, no futuro, outra visão de sociedade, né? Provavelmente. Com certeza. E um dado que você falou me chamou muita atenção, que só 14% das prefeituras têm alguma forma de implementação da lei, que já está com 20 anos, é isso? Elas têm uma forma de implementação, digamos assim, mais institucionalizada, né? Tem lá um setor da secretaria que é responsável por esse acompanhamento, tem um recurso financeiro que é destinado anualmente para a implementação do tema. Então, algumas ações podem ocorrer nas outras secretarias, mas elas não são sistemáticas e instituídas, né? Então, porque hoje eu perguntava para os alunos de manhã, sabendo que a gente ia conversar, né? Falei assim, e o tema, por um acaso, o tema na aula tocava na questão do racismo. E eu falei, na escola, vocês são no primeiro ano agora, né? Na escola, como que era? Vocês tinham algum tipo de educação antirracista? Alguém falava? Teve um professor que falou uma vez. Às vezes a gente fazia uma redação com esse tema. Aí uma falou assim, não, quando a gente tinha algum professor negro, ele acabava falando, mas assim, institucionalizado, nada. Eu falei, mas nem como projetos? Não. Aí uma aluna falou assim, às vezes eu levava, professor, porque eu tenho um irmão que é negro, eu levava essa questão, mas os professores falavam um pouquinho, mas eles mudavam de assunto e eu falava de outra coisa. Então parece que a lei está ali há 20 anos já, a gente conversou já né, com o Jorge, aqui, com o Felizardo, e ele... a dissertação dele foi os 15 anos da implementação da lei, como é que estava. E ali ele falava pra gente isso. Quem são os professores que falam? História e geografia. Alguma coisa nas áreas de português, mas química 0%, física, exatas, matemática. Né? Ninguém citava nada disso, né? Lá que ele tinha falado sobre isso. E continuando um pouquinho, né, neste caminho, a gente já falou dessa coisa de como que está essa entrada no ensino superior e na sua tese, lá que você terminou em 2011, né? Lá na UFSCar, né? A ascensão da diversidade nas políticas educacionais contemporâneas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da questão da diversidade. O que você tinha visto de diversidade ali? Qual que era o conceito de diversidade que você tomava? Porque acho que a partir disso a gente consegue pensar várias coisas. Tá. Bom, então, só contar um pouquinho da história da tese, né? Esse tema começa a ser desenvolvido a partir de uma experiência que eu tive como consultora do PNUD na SECAD, que era então a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que hoje é SECADI, né? Diversidade e Inclusão. E a SECAD foi uma primeira iniciativa de transversalizar as temáticas, né, de educação do campo, educação indígena, educação ambiental, educação em tempo integral,
educação afro-brasileira, quilombola, do campo. Então, eram todas essas temáticas reunidas, educação de jovens e adultos, na SECAD, e o objetivo da secretaria, um dos objetivos, era transversalizar a política, toda a ideia, né, de diversidade em todas as políticas educacionais do Ministério. Certo. Então, o que eu conto na tese, assim, o que eu tento resgatar, são esses primeiros anos de transversalização da ideia de diversidade, se ela estava, de alguma forma, de fato ocorrendo no Ministério, se ela tinha alguns focos privilegiados. Então, por exemplo, um dos resultados da tese demonstra que o ensino superior foi a secretaria, né, que mais aderiu, ou que mais tinha programas ligados ao tema, e a gente tinha muita dificuldade naquele momento inicial de acessar os programas de formação, por exemplo, né, de não... Então, um pouco o que eu analiso são esses primeiros anos, né, de ascensão da diversidade. Então, como é que a ideia de diversidade ela chega no campo acadêmico, em educação, e ela vai se transformando em política pública, isso tudo, claro, ligado a toda a mobilização dos movimentos sociais, toda a agenda internacional também. Mas eu tinha uma preocupação que era assim, diversidade não podia também ser um termo-chave quando a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Então, assim, coloca aí que a gente trabalha com diversidade, coloca diversidade como um slogan, né? Então, eu faço também essa análise e chamo atenção para isso, né? Que a diversidade não pode se esvaziar, ela não pode virar um conceito vazio, ela não pode perder as suas vinculações com a luta de todos esses movimentos, que são os movimentos que conseguiram, de fato, levar essa agenda para dentro da política educacional, né? Então, é um pouco a história da tese essa, assim, né? Uma percepção de que havia um processo de mudança e que esse processo precisava ser acompanhado, analisado, né? E aí você analisou de 2003 a 2006. Isso, ou seja, a primeira... primeiros anos ali do governo Lula. Que é quando você fala do slogan, né? Que naquele momento era Brasil, um país de todos. A ideia de diversidade acho que está bem dentro, né? Dessa, de todos, né? E aí no primeiro ano, né, no primeiro mandato da Dilma, ali era país rico, país sem pobreza. Você tem uma pequena mudança. E isso vai, né? Daí depois é o Brasil Pátria Educadora, que dura 2 anos até o golpe. E aí do golpe para frente a gente tem algumas coisas muito interessantes. A gente tem Ordem e Progresso, né, que virou o slogan do Brasil, Ordem e Progresso. E tinha uns slogans, né, que o Temer tentou ali, que era não pense em crise, trabalhe. Vocês lembram, né? No primeiro momento era. E aí depois vinha que eu acho que ele tinha uma confiança na vírgula muito grande, né? Que era o Brasil voltou 2020 anos em 2. Ele acha... tem uma confiança numa vírgula que é impressionante. O Brasil voltou mesmo, né? Eu acho mais de 20. Mesmo. E depois a gente teve o Pátria Amada Brasil. E isso, evidentemente, teve uma interferência muito grande. Claro, e era isso que eu ia pensar. Se você tem acompanhado, ou seja, de 2003 a 2006 foi todo o trabalho ali da tese. Mas depois disso você continuou, imagino, estudando e vendo isso. Como estão essas políticas hoje de implementação da diversidade? Continua acontecendo, já não mais só no ensino superior, estão indo para outros espaços, mas outros lugares da educação também estão tomando para si essa possibilidade de falar sobre diversidade? Sim. Esse é um dos desafios que foi todo esse processo de descontinuidade da política, né? Então, a gente viveu alguns anos em que essa política foi totalmente esvaziada do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro e estruturalmente, né? É importante lembrar que após o golpe, uma das primeiras ações é retirar a SECAD. Né? E qual foi, isso é importante, assim, qual foi o discurso mobilizado para essa retirada? De que nós somos um país miscigenado.
E se somos um país miscigenado, não... Então, o que foi recuperado com esse argumento? Foi recuperado a ideia de democracia racial da década de 30, que a gente batalhou toda a década de 50, 70 e 80 para desconstruir do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da atuação política, da mobilização dos movimentos sociais, e esse discurso foi resgatado da década de 30 e posicionado ali naquele momento, né? Então, a justificativa para a dissolução da CECAD foi essa, né? De que nós não podemos trabalhar a questão, não podemos focalizar nenhum grupo, né? Nós somos uma democracia racial, mesmo que isso não... a gente não vê isso acontecendo na prática, na realidade, a gente não vê isso nos indicadores sociais, mas foi uma aplicação discursiva estrategicamente mobilizada para aquele momento. Hoje a gente vive um processo de retomada da agenda, né? União e reconstrução. Exato. Então agora, dia 13 de maio, foi lançada a Política Nacional de Equidade. Eu não vou lembrar o título todo da política, mas é uma Política Nacional de Equidade, Educação Quilombola. A gente tem um processo de retomada do investimento na oferta de cursos de formação continuada, na produção de materiais, no acompanhamento, de fato, e na construção de uma política nacional de equidade, de educação das relações étnico-raciais, né? Então, a política prevê, por exemplo, um selo, que é o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, para escolas, para unidades que têm uma boa prática, que têm a implementação da educação das relações étnico-raciais. Tem uma série de diretrizes, né, e de ações que devem ocorrer nos próximos tempos, mas que já estão ocorrendo agora, principalmente a formação continuada. A gente viveu aí esses 4 anos uma hecatombe, né? Retrocesso em todas... 6 anos. Quando aqui o 20 depois do golpe, os 20 anos em 2, ou seja, o fim da CECAD, ou seja, ele mentiu aqui também, né? Não foi só 20 anos, voltou muito mais, né? O retrocesso é muito maior. Com certeza. E aí ainda tem a pandemia, né? Que a pandemia atingiu diretamente as nossas crianças, desde da creche, né, até o ensino médio. O próprio professor sofreu muito para tentar se adaptar às tecnologias, a questão dos recursos que foram repassados também não chegava até o professor. Muitas vezes o professor foi obrigado a comprar o equipamento, a aprender sozinho, aos trancos e barrancos, para tentar garantir para a criança alguma coisa. Entretanto, também tinha um outro lado. A própria criança sem recursos, sem internet, etc. e tal. Isso também agravou essa questão desse racismo. Ela acentuou mais ainda essa questão desses problemas com a diversidade, com o reconhecimento, porque, veja bem, as crianças começaram a estudar sozinhas, praticamente, né? Praticamente. Então, elas se isolaram. Isso teve alguma consequência, talvez, no retorno, quando a gente vê escolas com ações violentas que partem de alguns alunos, às vezes também do próprio professor, da própria instituição, a própria polícia militar. Então, a gente vê o quê? Que essa sociedade ela sofreu bastante com essa pandemia, e nas questões étnico-raciais, eu acredito que a coisa foi pior ainda, porque parece que criou um vácuo, e realmente, como você falou, né? Ficou tudo lá para trás e estamos retomando agora. Então, a pandemia, ela agravou essa questão do racismo no nosso país, essa questão da diversidade, essa questão da homofobia, da questão de gênero, agravou. E ainda tivemos mais alguma coisa que acentuou. Foi a questão dessa religiosidade, dessas neopentecostais, né? Pelo menos que quem a gente conversa, que é dessas igrejas, eles falam, não, existe uma diferença, os neopentecostais com os demais, etc. Mas essa questão também eu acho que contribuiu. Qual a sua opinião sobre isso? Como você vê essa questão? A pandemia e esse crescimento dessa questão da religiosidade, entre aspas, né?
que não permite determinadas discussões, ou não aceita como válida algumas discussões dentro, inclusive, da própria escola. Né? A escola está um tanto quanto amarrada com relação a essas questões. Certo. Tem um monte de questões dentro aqui. Tem. Mas acho que a primeira assim, primeiro, acho que a gente precisa sempre lembrar que nós, no Brasil, não tivemos um enfrentamento à Covid de uma forma nacional, né? A gente não teve uma política nacional de enfrentamento. A gente teve cada estado um pouco fazendo um processo. Então, esse processo já é um dado, né? Que foi a nossa a negação em relação à pandemia, a falta de uma política nacional de enfrentamento, uma política nacional que orientasse o que seria feito em relação à educação nesse período. Então, isso já é um dado, o fato da gente ter vivido isso de uma forma muito desigual. A outra é a própria construção de dados, porque eu me lembro eu acho que a Jurema Werneck, que trabalha com saúde da população negra, eu me lembro de ter lido alguns textos dela durante a pandemia, em que ela falava sobre a necessidade de nós construirmos indicadores com recorte étnico-racial, porque se você não tem dados, você não sabe. Então, a gente tinha uma percepção de que, é claro, a maior parte das pessoas que morreu tinha um pertencimento étnico-racial e uma classe socioeconômica delimitada, mas a gente não... E intencionalmente a gente não produziu dados, né? Foi muito difícil produzir dados, agora a gente está começando a analisar isso. E o que a gente percebeu também, se a gente pega em comparação com outros países, nós somos um dos países que mais tempo permaneceu com as escolas fechadas, mais tempo, por exemplo, com educação sendo realizada sem contato, sem encontros síncronos, né? Então tem toda a caracterização. Tudo isso tem um peso, né? Tem um resultado que a gente está observando agora. Então, sem dúvida, todo esse processo resultou num aprofundamento de desigualdades, e neste aprofundamento a gente tem uma situação específica para a população negra, para a população indígena, para a população de classes sociais, de classes socioeconômicas mais desfavorecidas, né? Então, a gente tem um efeito diferenciado do que foi a experiência da pandemia para esses grupos, e a gente está agora trabalhando para lidar com esses efeitos, porque a gente sabe também que ainda não acabou. Né? Em relação à tua pergunta sobre o aprofundamento de situações, por exemplo, de ódio, de bullying no ambiente escolar, acho que não só a pandemia, mas há um processo anterior de autorização de discursos de ódio, né? Então, a gente também está vivendo isso, essa autorização que foi dada, associada a esse período em que nós ficamos isolados e a socialização ocorreu de uma outra forma. Então, a gente também precisa olhar para isso, né? Então, acho que isso é o bloco da pandemia, né? Em relação à questão da religiosidade, acho que é uma questão super importante que a gente precisa debater ela de forma muito séria, porque tem a ver com os indicadores, com o que vai ser o Brasil, né? A gente tem uma perspectiva de um Brasil em pouco tempo, né? Um Brasil que vai se tornar um país majoritariamente evangélico, e acho que a gente precisa abrir esse debate, né? Então, primeiro, educação das relações étnico-raciais não significa um ensino de religiões de matriz afro-brasileira e africana, e acho que tem uma confusão sobre isso que precisa. E onde a gente precisa se apoiar no nosso campo normativo, né? É currículo. É o nosso currículo nacional. Então, por exemplo, eu conheço algumas escolas que receberam denúncias. Como é que elas responderam a essa denúncia? Porque, por exemplo, realizaram uma festa
com expressões culturais do Nordeste e utilizaram tambores e foram acusadas de ter levado macumba para dentro da escola. Como é que a gente se mobiliza? Como é que a gente responde a isso? A nossa resposta está no campo normativo, faz parte do nosso currículo, faz parte da nossa cultura, da nossa história, né? Então, acho que é por aí, a gente enfrentar o debate, acho que a gente não pode não realizar esse debate, né, porque ele está presente. Isso foi um mapeamento feito nos primeiros 10 anos da política. A UFMG coordenou uma pesquisa nacional da implementação da lei, e ela já apontava naqueles resultados a necessidade da Undime, do Concede, de realizarem esse debate, porque a questão da religiosidade estava se colocando como um tema importante de dificuldade para a implementação da lei. Né? Então, esse alerta foi dado ali nos primeiros 10 anos da Lei 10.639, de que a gente precisava olhar para esse tema com atenção. E eu acho que, de fato, ele precisa ser foco nos próximos anos, para a gente compreender exatamente, compreender as estratégias que estão sendo mobilizadas, por que a educação se torna foco de atuação, né? Então, acho que é isso que a gente precisa compreender. Justamente. E nessa época, né, da pandemia, acho que muitas crianças deixaram a escola. Muitas. Não tem acesso em casa, assim, não tem um celular para 3 pessoas, como é que... Foram obrigadas a abandonar a escola, né? Será que a gente já conseguiu retomá-las? Ou seja, você tem algum dado disso? Se a gente conseguiu, que essas crianças já voltaram para a escola, todo mundo, a gente está tendo universalização de novo da educação? Porque, claro, isso vai gerar toda uma cadeia de falta de gente depois no ensino médio, no superior. Tem algum dado sobre isso? Tem toda a política de busca ativa, né, que é um desafio aí. Tem alguns dados que indicam que sim, a gente conseguiu recuperar a parte, mas essa recuperação, de novo, ela é muito desigual regionalmente. Né? O nosso cenário do Sudeste não é o mesmo cenário Norte e Nordeste, né? Não é o mesmo cenário em regiões em que você tem uma maior distância das unidades escolares dos territórios. Né? Então, a gente tem ainda um desafio. Acho que a universalização, é claro, ela está concentrada ali no ensino fundamental, e a gente tem uma dificuldade que começa no ensino fundamental 2 e se aprofunda no ensino médio, né? Porque mesmo com as políticas afirmativas todas, ou seja, muitas dessas crianças nem terminaram nem o ensino fundamental. Então vai ser... Verdade. E hoje mesmo eu estava vendo uma notícia aí que o governo do estado de São Paulo, isso é uma coisa bem... de hoje, pelo menos, que eu li, né? Que o governo do estado de São Paulo está querendo acabar com o ensino noturno em todas as escolas estaduais. Isso é gravíssimo, né? Tendo em vista que a gente tem uma população que precisa estudar à noite. Adolescentes que precisam estudar à noite, porque muitas vezes eles são até arrimo de família, né? E aí entra dentro do que você falou. Quanto menos a gente tiver a possibilidade de acesso dessas crianças ao ensino médio, menos efeito vai fazer a questão das ações afirmativas, porque você não vai ter quem levar. Não tem demanda. E aí ela sucumbe, vai. Sim. Claro, porque você não vai ter... eu estou oferecendo, só não tem gente para fazer, tá vendo? Eu, Estado, sou muito legal, eu estou oferecendo. Exato. E aí a gente percebe uma intenção, né? Uma intencionalidade que vai para além de apenas, sei lá, otimizar, tornar uma escola de ensino integral, né? A integralidade, que é confundida o tempo todo, integralidade, ensino integral, e nesse objetivo de acabar com todas as políticas que nós tivemos que tentam favorecer, tentam propiciar esse acesso e permanência dessas crianças dentro do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, e esse acesso às universidades, em especial as universidades públicas, né? Claro. Que são elas que recebem essa parte grande aí dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens que usam da questão das cotas, né? 50%, né, que você estava falando. Sim, exatamente. 50%. Então, é gravíssimo o que a gente está vendo agora. E, como você ainda há pouco falou também, a gente não pode simplesmente parar de fazer
parar de trabalhar certas questões, de lutar, ir para frente e aceitar apenas, né? Não tem como aceitar certas coisas que são total retrocesso. E aí, voltando para a questão da educação infantil, né? Como a escola pode identificar? Será que existe uma forma desse gestor, desse professor, identificar quando está ocorrendo alguma situação de preconceito, de racismo, de bullying? Tem uma forma específica para perceber isso ou só se percebe quando explode? Porque normalmente isso vem acontecendo de pouquinho, né? Principalmente com relação ao bullying. Ele é todo dia, toda hora, em determinadas aulas, e a criança não fala, e não fala para o pai, e aí, de repente, explode. Quando explode é que a escola, às vezes, toma atento, percebe. Existe uma fórmula da escola, existe um jeito dessa escola perceber o andar dessa carruagem? Sim, existe, né? Que isso é importante para a gente. Exato, assim, não é uma receita, claro, mas primeiro, acho que concordar contigo em relação a isso. O que a gente mais verifica, né, no desenvolvimento das pesquisas, com diferentes experiências que a gente teve até agora, na formação continuada, em muitas cidades, porque a gente trabalha bastante ali no entorno, né, de São Carlos. A gente teve uma ação com 13 cidades, que foi fruto de um termo de ajustamento de conduta, então a gente teve formação com esses municípios. Mas uma coisa que a gente observa é que, geralmente, a escola reage. Ou seja, ela vai prestar atenção, ela vai se reunir, muito preocupada com essa questão quando acontece alguma coisa, e essa atitude ela é reativa, né? E aí a gente tem insistido muito, por isso até que a política nacional tem apontado para isso, para a necessidade de nós termos protocolos antirracistas, né? Que é um pouco pensar como é que nós vamos agir em situações de bullying, situações de racismo, de discriminação, qual vai ser o procedimento, o que vai ser realizado, qual é o protocolo para essas questões. Mas antes de chegar ao protocolo, eu acho que a resposta para a tua pergunta está localizada na implementação da educação das relações étnico-raciais. Se essa é uma diretriz do PPP, é uma diretriz de trabalho dessa unidade, qual é o pressuposto? O pressuposto é que você vai cuidar desde a matrícula, então, por exemplo, você vai cuidar do acompanhamento, garantir a autodeclaração de cor, raça das famílias, orientar as famílias sobre a declaração desse quesito, que é um desafio para o processo de implementação das políticas para a equidade. A gente tem ainda uma alta subnotificação do quesito cor-raça nas matrículas, e isso dificulta o processo de acompanhamento das políticas educacionais. Então, se essa é uma diretriz de trabalho, ela vai estar desde esse momento da matrícula, do momento do acompanhamento dessas famílias, do mapeamento das famílias, e ela vai se desdobrar em todas as ações, no pedagógico, o gestor, por exemplo, a gestora, ele vai estar olhando muito para os indicadores, para qual é o impacto do indicador raça-cor, por exemplo, na minha unidade. Do ponto de vista da pesquisa, a tua pergunta está respondida. Existe discriminação na escola? Existe. Desde a educação infantil, os bebês, até o ensino médio. Na educação infantil vai se expressar, por exemplo, nas falas, na percepção das famílias, ela tem uma especificidade da forma como ela vai ocorrer, mas no ensino fundamental ela começa a se expressar nos indicadores de desempenho, nos indicadores de permanência, né, nos indicadores de conclusão dessas diferentes... dos diferentes níveis, né? Então, é isso. O racismo está presente. A discriminação racial está presente nas nossas unidades. O que a gente precisa é compreender como ela está sendo, como é que ela está funcionando.
E para isso, o coordenador pedagógico, ele precisa acompanhar o trabalho que está sendo realizado. O tema está sendo realizado? Ele está sendo implementado? Né? Então, é um pouco... Se é uma diretriz de trabalho, ela não pode se apresentar só no 20 de novembro. Ela tem que estar na vida, no cotidiano, na forma como essa unidade vai ser pensada para tudo e o tempo todo. Fato. Normativas tem, né? Ou seja, já encaminhou? Possibilidades. E a gente vê coisas absurdas como uns 20 dias atrás, talvez, pouco mais, um aluno de um colégio aqui de São Paulo se suicida. Uma escola particular. Isso, né? E depois disso, o Conselho de Educação se reúne, o Conselho de Educação que é formado por donos de escolas. Né? Dessas escolas grandes. E um deles, por exemplo, fala explicitamente, assim, temos que repensar essa questão da possibilidade de entrada dos alunos cotistas. Ou seja, porque meu filho, por exemplo, que estuda na escola, o amiguinho dele é o filho do porteiro. E claro que o filho do porteiro vai se sentir mal ali. Ou seja, vamos manter as nossas bolhas. Exatamente. Sabe? Então, quando a gente pensa... E é o conselho que vai levar alguma coisa para o governador depois, para falar, olha, temos que pensar políticas... Vamos excluir todo mundo, vamos acabar com o noturno. Vamos acabar com o noturno. Exclusão. Eu lembro quando... a gente estava no colégio, a gente era do Grêmio da escola, a gente já brigava pra caramba. E a Rosa Neubauer... Na época era a secretária de Educação. Aí ela criou uma política ótima que era... Criou uma política que era, a cidade está perigosa. Então, vamos fazer o quê? Vamos começar o ensino noturno às 5 da tarde. Oi? Se essa pessoa não está estudando à tarde, é porque ela não pode estudar à tarde. Se ela pudesse estar aqui às 5, talvez... Sabe, ou seja, desconsiderar completamente o horário de trabalho das pessoas ou a possibilidade que essas pessoas estudem, né? E tem acontecido cada vez mais, ou seja, quando um dono de uma escola fala isso, a gente tem que repensar essa questão de que os funcionários tenham acesso, porque era uma crítica ao sindicato. Né? Tudo que o sindicato vem lutando para conseguir que você sendo professor, você sendo funcionário de uma escola, o seu filho tem direito a estudar naquela escola. E ele quer repensar isso. Porque não é uma questão que você tem que pensar dentro da escola, como que a escola resolve. Como que a escola resolve isso? Excluindo essas pessoas. Que aí o problema Se eu não tiver nenhum negro, nenhum pobre aqui, não vai ter preconceito, tá vendo? Somos todos legais. Olha que escola bonita, todos branca. Todos iguais. Rica. É isso. E nos outros, você tinha falado hoje da questão da agenda internacional, né? Você já vem de fora. Você estudou na França, nos Estados Unidos, né? Mas também é pensado lá fora essa questão da educação antirracista ou da diversidade, da inclusão da diversidade dentro da escola? Sim, eu posso até comentar um pouquinho da experiência, porque no programa Abdias a gente teve um programa internacional que foi desenvolvido em parceria com a França, Estados Unidos e Colômbia. E são 3 contextos, claro, muito diferentes do ponto de vista da formação social, de toda a história, mas eu diria que estão vivendo situações semelhantes, né? A França tem uma lei que se chama Christine Taubira, que é o nome, né, a lei ficou com o nome da Christine, ela tem outro nome, mas todo mundo conhece como Lei Taubira, que é uma lei que prevê a revisão dos materiais didáticos e dos processos de formação de professores, para que esses materiais considerem a escravidão como um crime contra a humanidade, né? Então, esse é um desafio, mas eles vivenciam desafios semelhantes, por exemplo, que é incluir esse tema na formação, na França especialmente, né, pela ideia da república, de que você não pode, por exemplo, fazer um censo racial na França é uma afronta à ideia de república, né, que eles defendem. Então, há uma tensão no contexto francês também em relação, mas há sim um processo de construção. Por exemplo, a gente tem uma professora parceira que se chama Veronique Francis, que trabalha, o tema dela é a literatura infantil e a introdução de personagens negros, migrantes, né, por conta do contexto francês, na literatura infantil, como esses personagens, ela vai analisando a literatura infantil e a presença do tema na literatura infantil.
No contexto dos Estados Unidos, a gente tem um outro cenário que é, né, você tem universidades muito associadas ao movimento negro dos Estados Unidos e que forma, enfim, uma universidade majoritariamente negra e tal. Mas eles estão vivendo, e a gente acabou de voltar de lá, tem 2 semanas, eles estão vivendo um processo muito a partir do governo Trump, que é a lei, algumas leis estaduais proíbem a temática da diversidade, qualquer tema da diversidade. Então, a professora que nos recebeu, que é a Joyce King, que trabalha na Georgia State University, né, a GSU, a Geórgia, por exemplo, tem uma lei estadual, né? Então, eles estão vivendo um processo de livros sendo banidos nas escolas. Então, por exemplo, se há uma denúncia de que esse livro trata de um tema muito sensível, tal, eles precisam reunir uma comissão para analisar o livro, para escrever um parecer sobre o livro e para determinar se o livro vai continuar na biblioteca da escola ou não. Né? Algo bastante medieval, assim. Exato. O Jefferson, né? Jefferson Tenório. Então, sim, exatamente. É muito semelhante, ou seja, a estratégia de ascensão e de construção da extrema-direita, ela tá igual em todos os lugares. É muito bem organizada, né? Exatamente, muito bem organizada. Então, ela estava contando isso pra gente, a gente visitou algumas escolas, os professores têm muito medo, porque o tipo de vínculo é muito diferente do nosso, que é concurso público, você tem uma certa seguridade, eles não têm esse vínculo, então eles têm receio de que as denúncias possam, por exemplo, provocar a demissão. Né? Então, eles estão vivendo isso e ela, por exemplo, na própria abertura do seminário, ela fez uma declaração de que ela estava organizando um evento e que aquele evento não representa o que o Estado da Geórgia... Ela fez uma declaração de que esse evento é minha responsabilidade, né? Exatamente. Então, acho que é importante. É claro que lá você tem uma situação diferente nos diferentes estados. Enquanto isso, Nova York acabou de aprovar um currículo que tem a temática étnico-racial em todos os níveis de ensino. Então, isso é interessante, exato. Acabou de aprovar, né, esse currículo com a introdução da temática de uma forma bastante transversal, né? Então, acho que esses são alguns exemplos, assim, de que são contextos diferentes, mas que estão vivenciando processos semelhantes, que têm desafios nos indicadores educacionais em relação raça-cor também, de permanência, de conclusão, de situações de discriminação e racismo. Nos Estados Unidos a gente acompanha, né, ainda mais essas situações de violência nas escolas, né? Mas só uma questão que eu queria registrar, porque isso acho que é muito importante, o teu comentário sobre as escolas particulares, né? Essa ideia de, então retiramos os bolsistas e voltamos à nossa composição sem conflitos, né? Primeiro que a escola particular, assim, eles estão de alguma forma criando uma solução que é contrária à legislação nacional. Eles têm que implementar a educação das relações étnico-raciais também nas escolas particulares, né? Esse é um ponto. E acho que o outro ponto é como você exclui e você acredita que o problema está sendo resolvido. E aí eu acho que tem uma questão bastante importante, assim. Se o racismo, de alguma forma, ele aprisiona a população negra numa determinada ideia de inferioridade, ele aprisiona a população branca numa determinada ideia de superioridade. E isso não existe. Essa inferioridade não existe, a superioridade não existe. É claro que a superioridade posiciona essas pessoas e viabiliza um conjunto, né, de experiências aqui e a inferioridade outras. Mas aqui também tem um problema. Então, você manter essa população das escolas particulares fechadas em suas bolhas de branquitude, imaginando que o mundo é isso, é um problema. E onde eu vejo isso? No ensino superior, porque no ensino superior eu tenho um encontro de todos esses grupos. E o que os alunos de escolas particulares contam?
que eles viveram bolhas, eles se sentem como pessoas que saíram de bolhas mesmo, de privilégios, né? Eles contam situações de conflito com alunos bolsistas, então isso já aparecia, eu vou acompanhando de forma sistemática os alunos e peço para eles registrarem, isso sempre apareceu, o conflito com os alunos bolsistas, e muitas vezes esses conflitos foram encaminhados e resolvidos pelos alunos e não pela escola. Eles criaram formas de enfrentamento à situação, e felizmente alguns enfrentamentos no sentido de, não, a gente não aceita que isso seja feito. Né? Não foi o que aconteceu nessa escola em São Paulo, mas né, eles contam alguns relatos nesse sentido e falam o quanto eles se sentem de alguma forma despreparados, né? Porque viveram essa experiência. Né? Eu tenho alunos que contam, professora, eu nunca estudei com uma pessoa indígena, eu nunca estudei com uma pessoa negra, eu tô tendo essa experiência agora e eu aprendo muito com essa experiência. Né? Então, eu acho que isso que a gente precisava olhar, assim, o que a gente, qual é o nosso projeto de educação? O que a gente tem como objetivo de educação? Se é uma educação, né, para todos, uma educação que tem a questão da equidade como foco, a gente não consegue construir isso rapidamente. Exatamente. Até para ilustrar um pouco mais, né? Uma colega tem a filha que fez medicina numa escola pública e tal. E o que aconteceu? Aquele núcleozinho lá, todo mundo branco, né? Oriental e tal. E aí ela vai fazer estágio, vai fazer a residência, né? Num hospital público. Imagina, né? O choque. Não, mas o pessoal não procura se cuidar antes? Como é que eles não se cuidam antes? Aí eles já vêm, já estão com a diabetes altíssima, já está com um processo muito elevado de tuberculose e tal. Como é que não se cuidam? Por quê? Porque sempre viveu naquela bolinha, então ela tinha um convênio médico, isso, trata desde criancinha, às vezes o mesmo médico é o médico da família inteira, tal, né? Então, há esse choque, foi o que você falou. A hora que ele sai para a realidade é outra, né? Mas eu acho que a gente pode trazer esse exemplo para a educação, né? Sim, como o racismo se expressa na educação infantil, por exemplo, numa determinada ideia de família ideal. Então, o professor ou a professora, ele tem uma ideia do que é a família, o pai, mãezinha, tal, e ele trata de forma diferenciada as famílias. Exato. É a família, né? Que não é a... E não percebe esse fato como um fato, como uma expressão de racismo, como uma expressão de discriminação na educação infantil, que é a forma como você se relaciona com a família. Que vai interferir mesmo, né? Interfere, com certeza, né? Então, você acredita que o normal, essa família, pai, mãe, filhinho, casa com quarto separado, cozinha, tal, alimentação perfeita todos os dias, fralda bem trocada, e aí quando você se depara com uma situação em que a criança sai com a fraldinha na sexta-feira e muitas vezes volta até com a mesma na segunda, que isso é real, né? E que não é culpa de pai, de mãe, não é. O pai não cuida da criança. Né? O pai não cuida da criança. Nossa, essa criança cheia de piolho, essa criança... Então, é preciso que a gente tenha a noção que essas políticas, elas precisam estar voltadas para proporcionar que a gente tenha uma maior equidade mesmo, maiores possibilidades, né? E o próprio professor, se ele tem essa formação dentro do currículo, ele vai saber, de fato, né, enfrentar essas questões de uma maneira mais, não sei, civilizada, mais preparada. Acho que permanente, né? Permanente. Esse eu sempre falo para os alunos, assim, essa disciplina, ela tem que dar uma lente de leitura para vocês, assim, é uma lente que a gente acrescenta de leitura, de ação, e ela tem que ser permanente, né? E você ampla, né? Olhar para a sua realidade de uma outra forma e com outras lentes, né? Então, eu acho que é isso. Perfeita analogia, gostei. Não, foi muito boa a conversa, estamos terminando praticamente. Ali, ó, já tem, né? Nossa. Obrigado, Tati. Foi ótimo conversar com você, várias lentes aqui para a gente conseguir ver de outras formas esse mundo. Obrigado pelo trabalho que você faz na faculdade e abrindo os olhos de tanta gente ali também e abrindo para a gente, Maurinha. E assim, obrigada, né?
e a gente vê que existe uma possibilidade de as coisas melhorarem. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas dentro do mundo acadêmico, que o mundo acadêmico está se preocupando com essas questões étnico-raciais, a questão do racismo, do preconceito, isso é muito importante, porque é uma luz no fim do túnel. Isso é fundamental. E acredito que se a gente continua com o governo federal, de preferência um governo estadual, um governo municipal, que tem essa preocupação, com certeza a tendência é que a educação se torne um pouco melhor, né? Com certeza. Que possibilite, que dê mais possibilidades para as pessoas que não tiveram tanto acesso, consigam chegar o lugar que todo mundo tem direito de estar em qualquer lugar, onde quiser, como quiser, não é? Só que muitas vezes a escolha não é escolha, é determinação. Sim. Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua presença. Queria que você fizesse suas considerações aí finais. Não, acho que só agradecer muito a conversa, a acolhida de vocês. E vai ter que ter o 2, né? Vai ter que ter a parte 2. Acho que falar um pouco dessa importância, dessa sinergia mesmo, entre as diferentes esferas de governo, é muito importante. É claro que isso potencializa a possibilidade de implementação de uma política, e eu acho que agora a gente está vivendo um segundo momento do tema, né? O primeiro, na década de 90, era provar que o racismo existia. Então, as pesquisas eram muito nesse sentido, né? De observar, de verificar, de documentar, de registrar aquilo que a gente sabia que existia, mas a gente não conseguia trazer dados empíricos. Hoje a gente tem os dados quantitativos, os dados qualitativos. O nosso desafio agora é como é que a gente enfrenta né? Do ponto de vista de uma política permanente. Então, acho que isso é o nosso desafio, né? É claro que muitas vezes quando a gente começa essa conversa, principalmente em contextos em que você tem professores que estão sem formação, sem acesso à formação há bastante tempo, ainda aparecem algumas perguntas nesse sentido. Mas tem racismo mesmo no Brasil? Mas não é errado falar raça? Então, tem muitas perguntas que são importantes, porque a gente tem que localizar essas perguntas, elas fazem parte da nossa história, né? Elas faz sentido assim, a gente ainda ouvir isso, porque é parte da nossa formação, né, histórica. Mas é isso, acho que agora, do ponto de vista nacional, do que a gente conseguiu reunir, é o momento do enfrentamento, é o momento da construção de diretrizes, de metas, para o enfrentamento ao racismo na educação, em todos os níveis de ensino, né? Isso é muito bom. Então fica aí, né? Uma parte 2, porque eu acredito que a gente não esgotou o tema, daria uma conversa de 3 horas ou mais, né? Com certeza. Então já fica o convite para um futuro, para a gente ter a parte 2. Podemos até começar, parte 2. Tá Obrigado. bem, obrigada. Boa tarde, obrigada. Tchau, gente. Tchau.